tudo que tem rodado por aqui nas minhas audições frenéticas, a partir de agora em Altos Plays no Prato. Segundo episódio da série, onde a ideia é dividir com vocês as minhas audições diárias, aqueles plays que não param de rodar aqui em casa, que ficam alternando entre um e outro durante alguns dias, semanas e até alguns meses. É uma maneira que eu achei legal de dividir com vocês, porque muita gente pergunta, ei Lúcio, o que tu está escutando e tal? Então, essa série Altos Plays no Prato é onde eu trago realmente o que está rodando com mais frequência, porque, é claro, eu tenho essa mania de me encarnar em alguns artistas, em alguns discos, passo dias escutando o mesmo disco, é claro, só virando lado e toda aquela coisa e tal. Então, por aqui no Altos Plays no Prato é onde eu atualizo vocês das minhas audições, alguns discos já apareceram por aqui, outros nunca apareceram, como é o caso desse primeiro que eu vou trazer aqui, que é um disco, provavelmente desse episódio aqui, é o que tem rodado com maior frequência, porque também não faz tanto tempo que eu consegui pegar este play maravilhoso dessa artista sensacional, um lançamento, inclusive, de 2024. Estou falando desse belíssimo álbum da minha querida amiga Silvia Machete, com o álbum Invisible Woman, de 2024, um lançamento independente da própria artista e essa cantora e compositora carioca maravilhosa, um trabalho lindo, realmente. Aqui mostrando a capa para vocês, já vou trazer mais alguns detalhes. Aqui a contracapa, com a querida dedicatória, obrigado Silvia, pelo carinho e pela boa música também, tá aqui. Deixa eu mostrar a parte interna rapidamente, porque, sei lá, de repente o YouTube pode bloquear alguma coisa, mas vou mostrar aqui rapidinho para vocês. Pá. Enfim, tá aqui. Silvia Machete, essa, então, cantora, compositora, artista, performance, assim, uma mulher incrível da nossa música, que lançou esse disco, que é uma sequência de um trabalho, que um outro álbum que ela tinha lançado com a persona de Rhonda, e a Rhonda está de volta, né, que é uma personagem que ela cria. Tá aqui, deixa eu mostrando o label para vocês, que é super bonito. De um lado aqui a foto da Silvia, aqui do outro lado a relação de lado A e lado B das faixas. Um baita disco, realmente, inclusive para mim, já é um dos grandes álbuns lançados em 2024. Vem também o encarte aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês. Uma foto, e do outro lado, ficha técnica completa e as letras, né? O álbum todo é cantado em inglês, essa personagem que ela criou tem essa pegada, e as letras, por sinal, são muito boas. Realmente adorei as letras desse álbum, muito especial, assim, realmente ela tem uma sonoridade que teve, eu li uma crítica, essa frase não é minha, mas eu li em algum review do álbum e eu achei que encaixa perfeitamente, né? A Silvia traz nesse álbum, assim como no anterior, o Rhonda, ela cria essa personagem que é quase, basicamente, como se ela fosse tirada, assim, de um filme do David Lynch, né? Aquelas cantoras que aparecem em alguns filmes. É muito esse clima, é muito sensual, é um groove, tem uma pegada moderna, maravilhosa, uma escolha de arranjos, por sinal, aqui nesse álbum aqui conta com arranjos do Alberto Continentino, que ataca não só nos arranjos e na produção, como ele também é sempre muito bem conhecido como um grande baixista. As linhas de baixo são maravilhosas, aliás, todo o time, a parte instrumental do álbum é maravilhosa, assim como a voz da Silvia. Realmente é um baita disco, recomendo fortemente vocês escutarem, porque é uma obra que está no ar aí, rodando desde o início do ano. Fiquei muito feliz em poder pegar uma produção independente, então apoie também os artistas independentes. A Silvia fez um baita trabalho, o som desse vinil é maravilhoso. Eu estava lendo na ficha técnica, ele foi, né, o corte dele foi todo feito na Europa, então ele tem uma qualidade de som impressionante. Realmente é um dos grandes álbuns
lançados neste ano de 2024. A Silvia Machete com o Invisible Woman, recomendo fortemente, altos arranjos, letras maravilhosas, uma levada groovada muito boa, tem um clima de mistério, um clima sensual, é muito, muito bom, um baita disco. Eu já vou emendar direto num segundo álbum que, inclusive, me parece ter uma forte relação, depois eu mostro os dois que vocês vão entender, mas para vocês terem ideia, né, dessas minhas audições frenéticas, no primeiro episódio dessa série Altos Plays no Prato, eu já tinha colocado alguns álbuns da Carly Simon, que eu já estava freneticamente escutando, e desde então eu não parei, eu só fui mudando os plays e caí direto, fui no primeiro álbum dela, maravilhoso, que já passou por aqui em algum momento, mas ele está novamente rodando por aqui, Carly Simon com Anticipation, de 1971, primeiro álbum, né, da Carly Simon, maravilhosa, super cantora, compositora, instrumentista também, capa linda demais. Aqui a contracapa, deixa eu mostrar aqui então o label para vocês. Essa daqui é uma prensagem brasileira que sai em 1973, né, o álbum de 1971, que sai aqui pela Elektra Records. Realmente eu não paro de ouvir a Carly Simon, né? Eu acho que a Carly é uma das artistas que eu tenho escutado com mais frequência, inclusive esse ano tenho conseguido, né, alguns LPs dela em garimpo e tal. Esse aqui já acho que foi do ano passado ou ano retrasado que eu consegui. Edição nacional, uma qualidade muito boa, belíssima capa, uma coleção, né, como sempre da Carly Simon, de belíssimas e grandes canções, super arranjos, é uma beleza pop da época muito bem feita. E vejam bem, eu não tinha, né, eu acredito que não chega a ser uma referência direta, mas eu sei que a Silvia é muito fã da Carly Simon. Me deixe saber, Silvia, se você está assistindo esse episódio, se esta capa inspirou você também, porque vejam bem, tem uma certa semelhança, assim, né, ou pelo menos uma inspiração, se não tem, uma ótima coincidência, porque são duas ótimas cantoras e compositoras. Então, nesse primeira amostra aqui do que eu tenho escutado com muita frequência, e realmente o que eu estou trazendo aqui são discos que não voltam para a estante, ficam rodando por aqui, já estão sempre à mão aqui em casa, em outros lugares, porque eles não saem do prato. Então, Carly Simon e Silvia Machete abrindo os trabalhos por aqui. Clássico absoluto da música brasileira, da música instrumental brasileira, da música mundial, né? Ele, o gênio, Egberto Gismonti, com o álbum Circense de 1980, um dos álbuns mais conhecidos e cultuados deste grande artista, super músico, com essa capa que é maravilhosa, e realmente eu tenho escutado bastante, principalmente nas últimas semanas. Eu acho não, ele inclusive me deu um gatilho, assim, porque um episódio recente que está aqui no canal, assista, porque eu adorei fazer, espero que você goste também de assistir, onde eu me inspirei no podcast do Márcio Grings e do Romero Carvalho com as 10 músicas que batem forte no peito, que são de canções, e eu comecei a pensar em algumas faixas instrumentais. De repente isso em seguida vira um outro episódio, né, das músicas, os temas instrumentais que batem forte no peito. O Egberto Gismonti tem várias músicas que batem forte no peito, e uma delas é desse disco aqui, maravilhoso. Deixa eu mostrando a contracapa, né, que é a belíssima e maravilhosa faixa chamada Palhaço. Linda demais, um dos temas mais bonitos da nossa música. Essa capa, então, nem se fala, é legal. Deixa eu tirar aqui para vocês, né, porque ela tem este efeito aqui, né, que aparece ali o Egberto, aqui alguns músicos que tocam com ele nesse álbum, e vários músicos fera, né, então a gente vai tirando aqui, ele aparece aqui, se mexe atrás também, porque tem esse encarte. A gente tem aqui a foto do Egberto, relação das faixas, ficha técnica, lista interminável de grandes participações. Realmente é um dos grandes álbuns da música brasileira, né? Principalmente da música instrumental, apesar de que aqui também tem algumas canções. É lindo demais. Isso aqui não me faltam, inclusive, palavras para falar deste álbum aqui. Deixa eu mostrar o label, que é lindo demais, um label personalizado. Esse álbum sai pela EMI Records. Aqui essa é uma segunda prensagem brasileira de 1985. Deixa
Deixa eu mostrar o outro lado que é diferente. É lindo, a arte desse álbum tem tudo a ver com com o recheio, né? Porque tanto as músicas quanto a parte gráfica e a arte. Então tá aqui, essa aqui é uma segunda prensagem brasileira de 1985 para esse álbum de 1980, que é com certeza um dos grandes clássicos aí do Egberto Gismonti. Seguindo, porque eu também já tenho essas, né? Eu começo a ouvir um artista, já vou indo em outros álbuns. O Egberto é um que eu tenho praticamente toda a discografia dele, e um outro álbum que eu peguei para escutar e também não parei mais é esse daqui, o álbum chamado Carmo, de 1977. Capa linda também. Aliás, as capas do Egberto são tão boas quanto os álbuns, né? Deixa eu mostrando aqui. Melhor abrir para vocês que tem a foto inteira, né? Tá aqui, foto do Egberto na cidade do Carmo, né? A cidade no interior do Rio de Janeiro, onde ele nasceu. Então esse álbum tem toda uma pegada bem sentimental assim nas composições. Essa foto com certeza tirada lá. A cidade então interior do Rio de Janeiro, não conheço, mas parece ser uma linda cidade, né? Aqui esse clima aqui todo familiar, lindo também. Gente, Egberto Gismonti, assim, ele tem um álbum melhor do que o outro, assim, para mim, inclusive é bem difícil dizer, esse é o melhor álbum do Egberto e tal. Para mim, todos são muito bons. Eu adoro realmente assistir ele algumas vezes aqui em Porto Alegre. Deixa eu mostrar o label também personalizado, super bonito também, que sai então pela EMI Records em 1977. Isso aqui é a primeira prensagem original brasileira. Qualidade muito boa, por sinal. Claro, o Egberto também é um cara que bem exigente na prensagem dos álbuns, né, nas gravações também, então também a garantia de qualidade nos álbuns também. Dentro também vem encartado aqui uma foto inteira aqui também do Egberto, nesse álbum também, super clássico. Aliás, todos do Egberto são super clássicos. Aqui as letras de algumas canções que aparecem por aqui. O álbum 77, ele tem até uma pegada bem groovada em alguns momentos, assim, bem diferente do... que tem isso, né? O Egberto, ele conversa com diferentes escolas da música brasileira, da música regional brasileira, assim, e esse aqui é bem diferente deste aqui, mas os dois são excelentes. Então aqui também não para de rodar no prato o genial e gigantesco Egberto Gismonti. Rock progressivo é algo que com muita frequência está rodando aqui em casa, e a vítima da vez é o rock progressivo italiano, com certeza com seus maiores representantes desse gênero musical na Itália. Tá aqui eles da Premiata Forneria Marconi, mais conhecidos como PFM, nesse álbum o Chocolate Kings, de 1975. Tá aqui, né, um dos grandes pioneiros e representantes do rock progressivo italiano, que é um universo gigantesco, que eu até gostaria de ter mais desse recorte do rock progressivo, mas realmente é uma escola enorme, com muitos artistas maravilhosos, mas digamos que mundialmente, com certeza, o PFM foi o mais popular, no caso, né, o que mais teve um reconhecimento mundial. Tá aqui, capa maravilhosa, esse disco então de 1975, é um álbum cantado, né, cantado em inglês. Eles começaram cantando italiano, depois já migraram para o inglês, né, para tentar uma projeção internacional, que conseguiram, né, depois voltam para o italiano, né. Então aqui tem um dos álbuns que é todo cantado em inglês, aqui em cima, uma cópia promocional dessa edição, que é uma prensagem brasileira que sai aqui no Brasil em 1976 pela RCA, ou RCA Victor, aqui no Brasil em 1976, né? É um álbum que, na verdade, o PFM ficou super popular aqui no Brasil, tem vários discos deles editados aqui no Brasil. Esse aqui é um deles, então, que sai também aqui no Brasil pela RCA. Para quem não conhece, assim, o rock progressivo italiano, e principalmente o PFM, assim, como referência, podemos dizer assim, o PFM tem uma pegada muito próxima do Genesis, ali dos primeiros álbuns do Genesis, ali com Peter Gabriel e tal. Eles levam muito dessa onda, assim,
altos instrumentistas, composições muito bem feitas, tem um toque mais pro erudito do que pro rock, principalmente nessa fase aqui, é muito bom, e aqui eles estão cantando em inglês, e um baita disco que na sequência eu também, é aquela coisa, eu não me aguento, né? Eu pego um disco deles, aí já vou atrás de outro, que é um outro álbum que eu tenho deles aqui, que daí já é algo completamente não, mas bem diferente desse álbum aqui de 75, tô falando deste álbum aqui, de 1978, o Passepartout, lançado em 1978, uma capa maravilhosa também, deixa eu mostrando a capa e contracapa. Aqui já é uma outra pegada, inclusive eles voltam a cantar em italiano, não chega a ser, não é tão progressivo assim, é um álbum muito mais de canções, um clima muito mais leve, assim, com um foco muito maior em alguns elementos acústicos, nos violões, também no sopro, né? Tem muita flauta, clarinete também, mas é lindo demais, eu pelo menos gosto, assim, inclusive quando é cantado em italiano, tem um sabor diferente e tal, e essa edição aqui é muito linda. Deixa eu mostrar a parte interna aqui para vocês, ó, que vem com todas as letras, uma arte, né, algumas ilustrações super interessantes, né, como eu vinha falando, então ele tem algumas canções, alguns temas instrumentais também, mas num clima muito mais leve em relação aos álbuns anteriores, que tem um prog muito mais, digamos assim, propriamente dito progressivo aqui, conversa obviamente com progressivo, mas tem um pouco de um pop mais elaborado, né, um clima acústico em alguns momentos, né, e essa arte aqui tá toda a turminha reunida aqui, todos italianos, tá aqui, deixa eu mostrar o label para vocês, que é lindo, lindo demais, essa aqui é uma cópia original italiana que sai pelo label italiano, olha que bonito que é esse label aqui, que sai pela Zoo Records na Itália em 1978, baita disco também, inclusive é uma maneira, né, esses dois álbuns aqui são bem peculiares, assim, porque eles trazem dois tipos de conversa dentro do rock progressivo, aqui um progressivo muito mais clássico, né, muito próximo ao Genesis, e aqui um clima já mais acústico, não tão progressivo assim, claro que tem obviamente pitadas do rock progressivo, mas são dois bons exemplos de uma banda que teve diferentes momentos na sua trajetória, que então tem dois momentos bem distintos, então aqui com PFM. Um disco que, quando sai da estante, ele demora bastante tempo para voltar, até porque é um álbum que fazia bastante tempo que eu não escutava, e esses tempos me bateu um flash, assim, vou escutar e tal, porque é um disco muito bom, inclusive serve até como um remédio para começar bem o dia, porque ele é super para cima, assim, então ele tem um ótimo gatilho para um ótimo astral para você embalar o dia, a semana, o mês. Estou falando desse álbum aqui, da The Dirty Dozen Brass Band, o álbum Voodoo, lançado em 1989, uma verdadeira instituição da música de New Orleans, nos Estados Unidos, com um álbum super clássico deles, e realmente com um astral incrível, né, dessa música de New Orleans aqui, obviamente brass band, né, baseado nos metais, né, nessas bandas, tá aqui, ó, toda a turminha aqui nessa banda de sopros, né, um álbum maravilhoso, inclusive um álbum cheio de participações especiais. Deixa eu, antes de trazer algumas, já ir mostrando o label para vocês. Eu adoro eles mesmo, gosto muito desses metais mais graves também, que tem tudo a ver aqui com a Second Line de New Orleans, toda aquela história. Tá aqui uma prensagem brasileira que sai pela Discos CBS aqui no Brasil no mesmo ano. Um baita disco, se tu curte esse clima, assim, esse aqui, inclusive, é um disco que é meu disco de carnaval, digamos assim, e realmente é muito bom, eu adoro escutar esse álbum no começo do dia, assim, porque eu tenho certeza que faz bem pro resto do meu dia, da minha semana, ou seja, quando eu escuto, fico bem animado. É bem legal essa capa aqui, essa contracapa, trazer algumas das participações especiais. Esse aqui é um disco, assim como nos outros álbuns deles, mas esse aqui é super especial porque ele abre com a música do meu amado Bobby Womack,
It's All Over Now, com a participação de outra entidade de New Orleans, que é o Dr. John. Dr. John aparece então tocando piano e cantando aqui junto com eles. Tem outra faixa que tem o Dizzy Gillespie, apenas, e tem outra ainda também com o Branford Marsalis, ou seja, um álbum muito recheado de participações especiais, uma qualidade impressionante, vale a pena. Se tu não conhece ainda, recomendo fortemente, é um universo maravilhoso. Enfim, a música de New Orleans é algo mágico, né? Algo, enfim, que leva para diferentes caminhos, é o berço de muita coisa, principalmente na black music norte-americana, na música mundial, passa, né, o berçário da boa música passa certamente pelos berços de New Orleans, e aqui, com certeza, um dos seus maiores representantes, uma verdadeira instituição musical de New Orleans, The Dirty Dozen Brass Band. Para finalizar esse passeio pelos discos que não param de rodar aqui no meu prato, trago mais 2 álbuns para vocês que estão freneticamente rodando por aqui. Um deles é essa coletânea aqui dos The Coasters, com The Coasters Greatest Hits, lançada em 1959, banda de Los Angeles, pioneiros na história do rock and roll, começaram sua carreira fonográfica lá por 1954, 1955, diversos hits interpretados e gravados depois por vários outros artistas bem conhecidos, por sinal. Inclusive, eles deveriam ser muito mais reconhecidos dentro desse pioneirismo como os grandes artistas na história do rock, né? Que a gente está falando de uma coletânea que sai em 1959, né? Então não é qualquer artista nesse período que já consegue emplacar uma coletânea em 12 polegadas em 1959, né, gente? Aqui a parte de contracapa que conta parte da história deles nessa coletânea, então, lançada em 59. Essa daqui é uma prensagem, deixa eu pegar aqui para vocês, é uma prensagem americana que sai pela ATCO, ou ATCO, que sai em uma reprensagem de 1968, né, que sai pela ATCO, então aqui, uma baita coletânea, assim, se tu quer realmente conhecer o trabalho desses caras, pode ficar só com essa coletânea aqui, que já é uma grande escola, assim, realmente, gente, isso aqui é assim, um dos pilares do rock. Por exemplo, né, artistas como apenas The Beatles, os Beatles, né, principalmente na primeira fase de Hamburgo, e toda aquela geração do rock britânico, né, que foi redescobrindo, né, toda os pioneiros do rock, até muitas vezes antes dos próprios americanos, valorizavam muito mais isso. Os Beatles, na primeira fase né, da formação deles, principalmente dos shows em Hamburgo, tinham no repertório deles várias músicas do The Coasters, assim, como, por exemplo, Young Blood, Searching, né? Aqui eles são autores também de um super clássico, Poison Ivy, Down in Mexico. É maravilhoso, eu adoro, realmente é uma pegada do rock muito especial. Esses caras são geniais, vocais, ainda tinha aquela transição do doo-wop pro rock and roll, guitarras maravilhosas. Olha aqui, segurando uma belíssima Les Paul, né, da época lá e tal. Então aqui uma baita banda, né? Então, como eu disse, por exemplo, os Beatles tocavam Searching, Young Blood, Poison Ivy também, os Stones também gravaram e tocavam direto músicas dos The Coasters. Está aqui, então, um baita disco, né? Se tu encontrar essa coletânea, te abraça, fica com ela, porque realmente não é muito fácil de encontrar, inclusive, material desses artistas. Seguindo o baile, de alguma maneira, ainda conversando, principalmente com os Beatles, mas vamos agora dar um pulo para 1964, e eu estou ouvindo direto, fazia muito tempo que eu não escutava essa dupla querida e amada aqui. Vejam bem, ó, a latinha dos queridos, está aqui o Peter and Gordon, com um álbum de mesmo nome, o primeiro álbum deles de 1964, tá aqui, né, bem conhecidos, né, a dupla britânica ali que fez muito sucesso, principalmente com esse álbum. Já trago uns detalhes para vocês, deixa eu mostrando a contracapa, capa sanduíche, né, famosa capa sanduíche, essa dupla formada aí pelo Peter Asher e o Gordon Waller. E essa daqui, gente, é uma prensagem da Odeon. Deixa eu pegar o label aqui, impressionante como tá inteira, porque eu tô falando desse álbum aqui de 1964. Essa prensagem
é original brasileira de 1964 e olha o estadinho do disco. Eu tenho há bastante tempo aqui na minha discoteca, super bem conservado, diferente da capa, né? Mas como eu sempre digo, o importante às vezes também é se o recheio está inteiro, azar se a capa está detonada, que é esse caso, apesar de ser essas capas, né, capa sanduíche, como chamam, né, que vem com plástico e tal, mas olha o estado aqui, ó, original de 1964, zeradíssimo, label aqui também original da Odeon, prensagem brasileira do mesmo ano, discão também, eles ficaram super populares, inclusive aqui no Brasil, talvez por isso tenha saído também no mesmo ano aqui, né, a capa sanduíche, essa que vem com plástico, né, em todo lado, podem ver que tá bem detonado, mas gente, tá falando de um disco que está rodando desde 1964, o que está aqui nas minhas mãos é de 64, está aqui, né? E eles ficaram muito, mas muito populares, graças agora fazendo a conexão com os Beatles, né? Porque quem já conhece a história dos Beatles, eu vou estar me repetindo aqui, né? Mas o Peter Asher era irmão da Jane Asher, namorada na época do Paul McCartney. E Paul McCartney, para agradar, né, o Peter Asher e a Jane Asher, resolve entregar de presente uma canção que está aqui nesse álbum e que foi o maior estouro na época ali, porque é a música A World Without Love, é de autoria do Paul McCartney, que deu de presente para a dupla, e é uma versão muito boa, além de outros clássicos aqui, né? 500 Miles, que música linda, é uma música que me pega de jeito, assim. Aliás, realmente fazia bastante tempo que eu não escutava esse álbum, e agora ele não para de rodar aqui, porque é uma delícia ouvir esse disco, eu acho um disco super bonito, é super, super simples, assim, um rock pop comercial da época, né, digamos assim, mas que tem canções que eu adoro. Aqui tem uma versão de Trouble in Mind, que é maravilhosa, If I Were You, adoro essa música, na verdade, assim, ó, é uma melhor que a outra, combina muito bem, né, a soma das duas vozes, né, tem ainda esse diferencial de ter uma faixa que foi composta pelo Paul McCartney, na verdade, na autoria ali, tá, né, como era na época, Lennon e McCartney, mas é uma música do Paul McCartney, que era namorado da Jane Asher, irmã aqui do Peter Asher, e aqui do lado o Gordon Waller. Adoro esse disco, realmente é uma delícia, adoro escutar esse disco aqui, porque ele me traz boas recordações, assim como The Coasters, também aqui outros maravilhosos, Peter and Gordon. Então foi isso, gente. Alguns dos álbuns que eu tenho escutado nos últimos tempos com maior frequência. Me deixem saber o que vocês têm escutado por aí. Vamos trocar figurinha, né? Eu trouxe aqui alguns, tem outros que eu ainda não trouxe aqui, que ficam para algum outro episódio que eu tenho certeza, porque acontece muito, como eu já disse para vocês, assim, eu me encarno literalmente. Por exemplo, esse Peter and Gordon aqui eu tenho escutado quase todos os dias, assim, porque realmente eu vou, viro o lado, ponho o lado A de novo, ponho o lado B, fico, enfim, eu queria ter um robô para ficar trocando o lado somente desses álbuns aqui, porque eles ficam no prato bastante tempo. Quero saber quais são os discos que não param de rodar aí no prato de vocês. Vou adorar saber, vamos trocar essa figurinha. Se você chegou até aqui, não deixe de se inscrever no Altos Plays, isso é super importante. Ative os sininhos e todos os lances. E a gente se encontra novamente a qualquer momento por aqui. Até mais.